Caros irmãos e irmãs, hoje dia 3 de agosto, estamos na 18ª semana do Tempo Comum, segunda-feira. E o evangelho que nos é proposto, o evangelho de São Mateus, capítulo 14, versículos 22 a 36. Depois que a multidão comera até saciar-se, Jesus mandou que os discípulos entrassem na barca e seguissem à sua frente para o outro lado do mar, enquanto ele despediria as multidões. Depois de despedi-las, Jesus subiu ao monte para orar a sós. A noite chegou e Jesus continuava ali sozinho. A barca, porém, já longe da terra, era agitada pelas ondas, pois o vento era contrário. Pelas 3 horas da manhã, Jesus veio até os discípulos andando sobre o mar. Quando os discípulos o avistaram, andando sobre o mar, ficaram apavorados e disseram: "É um fantasma!" e gritaram de medo. Jesus, porém, logo lhe disse: "Coragem, sou eu, não tenhais medo." Então Pedro lhe disse: "Senhor, se és tu, manda-me ir ao teu encontro caminhando sobre a água." E Jesus respondeu: "Vem." Pedro desceu da barca e começou a andar sobre a água em direção a Jesus. Mas, quando sentiu o vento, ficou com medo e, começando a afundar, gritou: "Senhor, salva-me." Jesus logo estendeu a mão, segurou Pedro e lhe disse: "Homem fraco na fé, por que duvidaste?" Assim que subiram na barca, o vento se acalmou. Os que estavam na barca prostraram-se diante dele, dizendo: "Verdadeiramente tu és o Filho de Deus." Após a travessia, desembarcaram em Genesaré. Os habitantes daquele lugar reconheceram Jesus e espalharam a notícia por toda a região. Então levaram a ele todos os doentes e pediam que pudessem, ao menos, tocar a barra de sua veste. E todos os que a tocaram ficaram curados. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caros irmãos e irmãs, hoje nós escutamos este evangelho, que será o evangelho do próximo domingo, o 19º domingo do tempo comum neste ano. E ele nos narra então esta passagem da barca, agitada pelo mar, e Jesus que não está presente. Em mais de uma passagem, o cenário é parecido. Em uma outra passagem, Jesus está ali, mas dorme enquanto o mar é agitado. Aqui Jesus estava distante, orando ao longe, depois de despedir as multidões. E a barca agitada, é claro, causava este temor nos discípulos, se conseguiriam chegar ao término de sua travessia. Esta barca pode ser símbolo da nossa caminhada pessoal, da nossa vida, bem como símbolo da própria igreja, recordando que a igreja é a barca de Pedro caminhando no mar da história. Mas esta passagem, claro, nos exorta, apesar das tempestades, a ter confiança, a ter fé em Deus. E quanto à fé, nós somos convidados hoje a olhar a atitude de Pedro. Como nos é interessante. Nós percebemos que Pedro tem um ímpeto, um impulso, até motivado por uma certa coragem que nós não vemos nos outros discípulos inicialmente. Recordemos de uma outra passagem semelhante. Pedro, na Santa Ceia, se dispõe a seguir o Mestre até o fim e mesmo durante a prisão de Jesus, continua acompanhando ao longe como que o Mestre está sendo conduzido. Ou seja, Pedro tem esta coragem, tem este ímpeto inicial, mas tem uma fé vacilante. Esta fé o leva a jogar-se adiante, mas quando vem os ventos contrários, quando o medo lhe apresenta, seja o medo aqui de morrer afogado, seja o medo de ser descoberto como discípulo, quando do cenário da paixão do Senhor, este medo faz com que ele vacile na fé e afunde e negue o Senhor. É a mesma atitude, um impulso inicial de coragem, de firmeza, de fé, mas uma fé que vacila diante do medo. E aí a pessoa afunda, cai. E é necessário o Senhor para resgatar esta pessoa, para resgatar Pedro. E quantas vezes isso aparece conosco? De início, recebemos
às vezes uma graça, às vezes nossa vida está bem. Nós nos sentimos até tocados pela graça, por uma moção interior que nos conduz a seguir adiante, a iniciar um projeto, a tomar uma atitude, movidos pela fé, uma atitude justa, correta, a enfrentar um desafio, a buscar evangelizar, o que seja, motivados por um impulso inicial, uma moção inicial. Mas muitas vezes nós temos uma fé também vacilante. E vacilante acabamos afundando. Os medos e preocupações nos impedem de seguir adiante, como acontece com Pedro. Nos fazem negar aquilo que antes nos propomos a realizar. Então hoje nós somos convidados a pedir a Deus a graça desta fé, que não seja vacilante, mas perseverante, constante, portanto. Algo que vai acontecer com Pedro no futuro, quando, tocado pelo dom do Espírito Santo, anuncia Jesus, enfrenta as perseguições, enfrenta o cárcere, enfrenta a própria morte. Mas para que chegasse a tal ponto, foi necessário ser tocado por Deus, receber a graça do Espírito que lhe fortaleceria e, como nos dizem outras passagens do Evangelho, aumenta a nossa fé. Ter esta fé tocada pelo dom de Deus, pela graça, fortalecida, portanto, para que siga adiante e dê testemunho do Mestre. Busquemos nós nos questionar quantas vezes temos uma fé frágil e precisamos do Senhor. Me faz lembrar algumas coisas interessantes. Por vezes, inclusive nós, padres, escutamos de leigos: "Ah, padre, eu tenho uma fé tão forte, minha fé é tão forte, é tão firme." Mas quem diz isso, às vezes, diante de uma tribulação, de uma dificuldade, de um problema de família, às vezes vacila com tanta facilidade. Talvez porque tem essa fé de impulso, de início, mas ainda não é constante. Peçamos, portanto, a perseverança, para que, auxiliados pelo Mestre, que sempre está ali a nos estender as mãos, nós possamos realmente caminhar sobre a água, realmente seguir adiante com aquilo que é a vocação, o chamado, a missão, o projeto que Deus tem para nossas vidas. Louvado seja nosso Senhor Jesus.